Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A liturgia de hoje nos premia com duas orações de louvor composta por duas mulheres, uma do Antigo Testamento, Ana, a mãe de Samuel, e uma do Novo Testamento, Maria, a mãe de Jesus, que depois de serem alcançadas pela graça de Deus, Ana, porque na sua esterilidade se torna mãe, Maria, porque na sua virgindade se torna a mãe do Salvador, cada uma vai, a seu modo, prorromper em um grande hino de louvor, que vai contemplar a ação de Deus na sua vida pessoal, mas na história do seu povo, reconhecendo a grandeza daquele filho que Deus lhes deu para a história da salvação. Ouçamos. Na antífona de entrada de hoje, ó portas, levantai vossos frontões, levantai-vos portas eternas, porque ele entre o Rei da Glória. Este é o Salmo 23, o Salmo que fala da entrada do Senhor no seu templo, na sua casa. Hoje, na primeira leitura, nós encontramos Ana, que depois de ter ido ao templo, pedir ao Senhor a graça de ser mãe, ela que não tinha filhos, e ela vai prometer que vai consagrar esse seu filho ao Senhor. Nasce Samuel e quando ele tem 3 anos, ele é levado ao templo por ela. Hoje a leitura nos mostra um momento que ela chega no templo para entregar seu filho. Logo que ela desmamou, levou consigo Samuel à casa do Senhor em Silo, e mais um novilho de 3 anos, 3 arrobas de farinha e um odre de vinho. Veja que interessante. Esta mulher poderia pensar assim: já estou doando tanto, estou doando meu filho, mas além disso ela leva o filho, a farinha, o novilho e o vinho para oferecer ao Senhor. Depois de sacrificarem o novilho, apresentaram o menino ao sacerdote Eli. E Ana lhe disse: ouve, meu Senhor, por tua vida, eu sou a mulher que esteve aqui orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino por quem eu pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor me concedeu. É muito interessante que, por vezes, nós fazemos assim. Pedimos a Deus uma graça e quando recebemos esta graça, nós nos apropriamos dessa graça. Já não percebemos que foi a ação de Deus, ela não. Ela está ali agradecida. Ela não está chorando porque está perdendo o seu filho, por assim dizer. Quantas mães, quantos pais, diante de uma decisão do filho de seguir ao Senhor, eles não vivem a alegria da doação desse filho, mas eles vivem a tristeza de estarem perdendo um filho. Ana não, ela está ali agradecida. O Senhor ouviu a minha súplica. Portanto, eu também o ofereço ao Senhor. Eu também. Ela fala, ela se junta à oferta que Deus fez para ela. Mas em oferecendo um filho a ela, ela mesma pediu esse filho para ser oferecido ao Senhor. Eu também o ofereço ao Senhor, a fim de que só a Ele sirva em todos os dias da sua vida. Só ao Senhor sirva. E assim adoraram o Senhor. E quem é esse filho? Este filho é o grande Samuel. Este filho vai ser aquele último dos juízes que vai coroar o primeiro, vai ungir o rei de Israel. É através dele que Deus escolhe reis para Israel. Ora, Samuel vai ser um homem grandioso que vai, em um tempo que o povo está se perdendo, distanciando do Senhor, chamar o povo para voltar ao Senhor. E nós hoje, no Salmo, nós rezamos justamente aquele que é o cântico de Ana. Exulta no Senhor meu coração e se eleva a minha fronte no meu Deus. É a oração de louvor, de agradecimento, porque Deus ouviu a sua súplica. Deus deu para ela um filho. E agora ela olha para a história do seu povo e vai vendo como de fato Deus vai conduzindo a história
para ajudar aqueles que são necessitados. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado. Os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por o pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos defiou. Isso ela vive na sua história, pessoal. Ela que não podia ter filho é mãe. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. O Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente. Nós, mais uma vez, estamos diante do mistério da encarnação, pasmos, e por isso, admirados, nós clamamos: ó Rei e Senhor das nações, e pedra angular da igreja. No Antigo Testamento, Deus já é chamado assim, pedra angular, aquele que sustenta o seu povo. A pedra angular é aquela que fecha o arco, e o arco é aquele que sustenta todo o edifício. Deus é a pedra que sustenta o seu povo. E Jesus, no Novo Testamento, vai ser reconhecido como a pedra que os pedreiros rejeitaram. Ele é a pedra angular da sua igreja. É isso nosso Salvador, que nós não merecemos, mas que Deus nos deu por pura graça. Quando Maria ouve aquilo que nós ouvimos no Evangelho de ontem, a saudação e a manifestação de alegria de Isabel, ela então, Maria, a querida de Deus, vai prorromper em um hino de louvor. É o Magnificat. O Magnificat é um hino pascal da comunidade cristã primitiva, como o é também o hino de Zacarias, o Benedictus, e que Lucas coloca na boca de personagens importantes. Depois de contemplar aquilo que Deus faz por ela, a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Maria, tendo os olhos atentos à realidade do seu povo, ela agora vai falar 7 coisas que Deus fez da história da salvação para com o seu povo. A primeira delas, ele mostrou a força do seu braço. Deus não é indiferente ao sofrimento da humanidade. E ao longo da história da salvação, ele mostra a força do seu braço, que é a força que conduz a humanidade para fora do pecado, para que realiza a justiça. O braço de Deus é o braço forte daquele que escolheu um povo, que protegeu o seu povo. Dispersou os soberbos de coração. Quem são os soberbos de coração? São aqueles que buscam roubar a ação de Deus para si, que se consideram deuses de si mesmo e dos outros. Então o Senhor dispersa os soberbos de coração, aqueles que no coração têm a si mesmos. Derrubou do trono os poderosos, aqueles que governavam os povos, aqueles que subjugavam Israel, aqueles que fizeram o povo judeu sofrer. E elevou os humildes. O humilde é aquele que, ao contrário do soberbo, coloca Deus no seu devido lugar e reconhece que Deus é o Senhor, que Deus é aquele que conduz a história. Encheu de bens os famintos. Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Aonde tem alguém com fome, ele vai ao encontro. Recordemos do que vai fazer o seu filho Jesus diante de uma multidão faminta que está no deserto, sendo saciada com a palavra, mas ele percebe que aquele povo precisava de pão material, até para entender o sentido depois do pão espiritual. Deus sacia, enche de bens os famintos, despede os ricos de mãos vazias. Não porque o Evangelho vem para inverter a situação, fazer com que os opressores sejam oprimidos e vice-versa, mas Deus quer um reino de irmãos, aonde tenha lugar para todos. Socorreu Israel, seu servo. Ao longo da história, Deus é o fiel, aquele que vai sempre socorrer o seu povo, que vai ao seu encontro. Na oração de hoje, Deus de misericórdia, vendo o ser humano entregue à morte, quisesse salvá-lo pela vinda do vosso Filho. Fazei que, ao proclamar humildemente o mistério da encarnação, entremos em comunhão com o Redentor. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.